Evangelho, quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, hoje, festa de Santa Maria Madalena. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, hoje, festa de Santa Maria Madalena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Igreja reserva um dia de festa para a memória daquela que recebeu o primeiro anúncio de Cristo ressuscitado. Santa Maria Madalena cumpriu um importante e relevante papel na história da Igreja. Foi aquela que anunciou a ressurreição do Senhor. Como vimos na liturgia de hoje, para a festa de Santa Maria Madalena, é-nos reservado o 20º capítulo do Evangelho de São João, que conta a narrativa da ressurreição do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escura, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Então, por que, padre, a Igreja marca de maneira particular o testemunho de Santa Maria Madalena para todos nós? O Papa Gregório Magno nos ajuda a compreender a relevância do seu testemunho. Infelizmente, ao longo da história, foram criadas várias imagens, em parte folclóricas, em parte maliciosas, em parte interpretações equívocas, a respeito da figura de Santa Maria Madalena. Mas, como nós estamos aprendendo ao longo das nossas meditações, cada um dos nossos irmãos santos nos dão um testemunho da vida que se compõe na presença de Cristo. O santo é aquele que viveu a sua vocação de maneira plena, ou seja, viveu segundo a vontade do Pai. Como nós estamos aprendendo a sempre ter essa oração em nossos lábios: Senhor, seja feita a vossa vontade. Nada pode ser melhor para o homem do que cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Então, ao olharmos hoje, quando a Igreja nos reserva a memória de Santa Maria Madalena, ao olharmos hoje a vida de Santa Maria Madalena, precisamos recolher o testemunho que ela nos dá a respeito do cumprimento da vontade de Deus, a respeito de como viver uma vida que seja agradável ao Senhor. E como o padre estava dizendo, o Papa Gregório Magno observou alguns pontos de grande relevância e em uma de suas homilias ele apresenta a meditação sobre esse episódio que acabamos de ouvir. E o primeiro ponto que ele marca para a gente, nós vamos ver,
é a respeito do grande amor do coração de Maria Madalena. Como assim, Padre? Ela vê o sepulcro vazio, corre para anunciar aos discípulos. Os discípulos voltam, vêm com ela, veem o túmulo vazio e partem, e Maria permanece. E São Gregório Magno vai nos ajudar a olhar para o grande amor do coração dessa mulher, que busca incessantemente a Jesus, que nem mesmo os maiores sofrimentos vividos por ela, na perda do Senhor, acompanhado por ela na tragédia da paixão do Senhor, fez com que o seu coração parasse de buscar a Cristo. Nem os maiores sofrimentos foram fortes o suficiente para fazê-la desistir de desejar a companhia do Senhor. E ele nos escreve isso com uma delicadeza enorme. E aqui poderíamos dizer o primeiro sinal para nós. Como assim, Padre? Meu irmão, minha irmã, Maria Madalena não havia ainda participado do testemunho da ressurreição do Senhor. Nós estamos ouvindo a narrativa em que ela toma parte no conhecimento e no testemunho da ressurreição do Senhor e já o amava desse jeito. Vocês estão percebendo? Sem ver Jesus ressuscitado, já o amava dessa forma que o Padre acabou de falar. Um amor que nem mesmo os maiores sofrimentos e dores da vida a faziam desistir de amá-lo dessa forma. E essas dores e sofrimentos vieram para um constrangimento, afinal, ela viu o seu mestre ser humilhado, abandonado, rejeitado, foi lançado sobre ele o descrédito, o pouco merecimento. Tudo isso, ou seja, todas as ofensas possíveis, físicas e morais, foram lançadas contra o seu mestre, contra aquele que ela amava. E ela permanece não apenas crendo, mas se confiando em suas dores a verdade desse amor. E eu e vocês, que conhecemos não apenas esse amor infinito de Jesus por nós, mas somos testemunhas da ressurreição. Amamos da mesma forma o nosso Senhor? Suplicamos ao Senhor e pedimos a intercessão de Santa Maria Madalena para amá-lo com tamanha intensidade? Olha aqui a grande amiga que a Igreja hoje nos entrega para nos momentos das dores e nos momentos em que parecer ofendida, perseguida, maltratada e caluniada a nossa identidade como os cristãos e até mesmo destratada no respeito e no cuidado à fé da Igreja que recebemos, para permanecermos fiéis ao amor com que estamos unidos ao Senhor. Olha aqui que grande amiga para interceder por nós nesses momentos difíceis que vamos passar, que já passamos e que nos esperam ao longo da vida. A intercessão de Santa Maria Madalena vem em nosso socorro para que possamos permanecer firmes na fé e com amor ardente e profundo pelo nosso Senhor. Vamos ouvir como nos fala o Papa Gregório Magno, que esse é um texto que merece ser ouvido por todos nós. Escreve o Santo Padre: Maria Madalena, tendo ido ao sepulcro, não encontrou o corpo do Senhor. Sobre esse aspecto, depois nós vamos ouvir um texto de São Bernardo. Vocês estão vendo aqui, o Papa fala a respeito de encontrar o corpo do Senhor, né? Vai orientada pelos sentidos, mas termina iluminada pela fé. Essa é uma passagem que nós vamos falar já já, que São Bernardo faz, que para nós também é de grande relevância. Voltando, Maria Madalena, tendo ido ao sepulcro, não encontrou o corpo do Senhor. Julgando que fora roubada, foi avisar aos discípulos e disse: levaram o corpo do Senhor. Estes vieram também ao sepulcro, viram e acreditaram no que a mulher lhes dissera. Sobre eles está escrito logo em seguida, no versículo 10,
Os discípulos voltaram então para casa. E depois acrescenta-se: entretanto, Maria estava do lado de fora do túmulo a chorar. Este fato leva-nos a considerar quão forte era o amor que inflamava o espírito daquela mulher, que não se afastava do túmulo do Senhor mesmo depois de os discípulos terem ido embora. Olha que bonita essa frase, meus irmãos. Mesmo depois deles terem ido embora, constatando que o corpo do Senhor fora levado, ela ali permaneceu. Procurava a quem não encontrara, chorava enquanto buscava, e abrasada no fogo de seu amor, sentia a ardente saudade daquele que julgava ter sido roubado. Por isso, só ela o viu então, porque só ela o ficou procurando. Como essa conclusão do Santo Padre é forte para nós. Por quê? Pergunta que fazemos, que precisamos fazer para nós mesmos. Vamos colocar entre aspas, a ausência do Senhor que nos leva a procurá-lo intensamente, quando sentimos como se Jesus tivesse sido roubado de nós. Essa experiência faz o nosso coração arder de amor por Ele? Como assim, Padre? Quanto mais ela procurava a Jesus, mais o seu coração fazia memória e sentia saudade do seu amor. Muitas vezes na vida, eu e vocês já nos deparamos com situações onde parece que Jesus se esconde de nós, onde parece por um instante que o Senhor nos deixou. E muitas vezes nos colocamos a chorar também. Mas se olharmos o testemunho de Maria Madalena, o seu choro não é um choro de rebelião, não é um choro contra o Senhor ter feito isso. Mas esse choro dela é um choro que retrata um amor ardente que procura a pessoa amada e que a deseja mais que tudo nessa vida, naquela hora. O choro dos momentos em que sentimos Jesus ausente da nossa vida é um choro que fala do nosso coração ardente, de um coração que deseja Jesus mais que tudo nessa vida, especialmente naquela hora da dificuldade que estamos passando? Ou é um choro de rebelião de quem, quase como uma criança mimada, não aceita o fato que o seu pai, o Senhor, tenha uma atitude que não seja de conforto e consolação 24 horas em favor dela? Esse é o choro da criança mimada, digamos assim, né? Que se rebela porque o pai deveria estar ali. É um choro que quer retratar o dessabor pela ausência. Não é um choro que fala do grande sabor que a sua presença traz, ao ponto dessa memória ser tão forte de fazer sentir presente a pessoa amada que não está naquela hora. Assim era o amor de Maria Madalena pelo Senhor. Ela o procurava intensamente e, movida de grande saudade, desejava mais que tudo naquela hora que o seu Senhor fosse ali. O seu coração ardia e velava em grande amor no momento da ausência do seu Senhor. A ausência de Cristo não me constrange na fé, me faz amadurecer. O Deus que se esconde não me abandona, me faz um homem mais forte, mais seguro da sua presença e mais corajoso, também capaz de amar com maior intensidade. Na verdade, continua o Santo Padre, a eficácia das boas obras está, como bem o sabemos, na perseverança. Como afirma também a voz da verdade, e cita então Mateus capítulo 10, as palavras do próprio Jesus: quem perseverar até o fim,
esse será salvo. Ela começou a procurar e não encontrou nada. Continuou a procurar e conseguiu encontrar. Os desejos foram aumentando com a espera. Não encontrou o seu Senhor. Correu até os discípulos, chamou-os para junto do túmulo. Eles vieram e depois a deixaram. E com o aumento da espera, enfim, chegou o tempo do encontro. Pois os desejos santos crescem com a demora da resposta de Deus. Olha que interessante, meus irmãos. Nem sempre pensamos assim. Parece que quando Deus demora, Ele não está nos ouvindo e nós muitas vezes pensamos em desistir dele. Mas quando os desejos do nosso coração são realmente santos e inspirados por Deus, a demora nos faz desejá-lo ainda mais. Maranatá, vem, Senhor Jesus. O canto do livro do Apocalipse, feito pelos justos, pela igreja do Senhor, que espera a vinda gloriosa do seu Senhor, que triunfou e vem estabelecer definitivamente a glória do seu reino. Vem, Senhor Jesus. Quanto mais se revela no mundo a presença do mal, ou seja, quanto mais se revela no mundo aquilo que parece ser a demora de Deus, com mais amor e ardor a sua esposa deseja a vinda do seu Senhor. Quantas vezes o testemunho do mal presente no mundo fez o nosso coração arder de amor por Jesus? Eis aqui Santa Maria Madalena, aquela que pode nos ajudar com sua intercessão a ter um coração ardente de amor. Em todas as situações em que parece que Deus está demorando em sua resposta, ela testemunha a ressurreição para que eu e você, que nascemos no tempo do testemunho da ressurreição, possamos dizer, como no livro do Apocalipse, vem, Senhor Jesus. Ela nos ajuda com sua intercessão a cada demora de Deus nessa vida ser ocasião de crescimento para o nosso amor, ser ocasião para que a saudade pela potência e a glória de Deus aumente em nossos corações e a nossa súplica pelo amor do Senhor seja mais intensa e, por conseguinte, os bons desejos de Deus aumentem e se reforcem no nosso coração, como a paciência, a misericórdia, a compreensão, a compaixão, todos os bons desejos e desejos que vêm de Deus possam acontecer em nós e permanecer. Quem experimentou, continua o Santo Padre, quem experimentou este amor ardente pôde alcançar a verdade. Por isso afirmou Davi ao escrever no Salmo 41, minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Também a igreja nos diz, seguindo as palavras do Cântico dos Cânticos, estou ferida de amor pelo meu Senhor. E ainda, minha alma desfalece pensando em seu amor. Mulher, por que choras? A quem procuras? Dirigiu-lhe a palavra o próprio Senhor, a quem procurava. É interrogada sobre o motivo de sua dor para que aumente o seu desejo e, mencionando o nome de quem procurava, se inflame ainda mais o seu amor por ele. Então Jesus lhe respondeu dizendo, Maria. Depois de tê-la tratado pelo nome comum de mulher sem que o tenha reconhecido, chama pelo seu próprio nome. Foi como se lhe dissesse abertamente, reconhece aquele por quem tu és reconhecida. Não é entre outros, de maneira geral, que te conheço, mas especialmente a ti. Maria, chamada pelo próprio nome, reconhece então quem lhe falou. E imediatamente exclama Rabuni, que quer dizer mestre, reconhecendo ali o amor que estava procurando, aquele que era a causa de sua vida, aquele que havia lhe dado a vida
aquele que se escondeu para ser por ela amado, aquele que completa o desejo de seu amor. Era ele a quem Maria Madalena procurava exteriormente. Entretanto, era ele mesmo que a impelia interiormente a procurá-lo cada vez que se escondia. Poderíamos dizer assim. Cada vez que Jesus parece se esconder em nosso coração, em nossas vidas, assim acontece para impelir mais intensamente o nosso coração a procurá-lo, a fim de que possamos unirmos-nos de maneira inseparável e mais perfeita. Não porque Deus seja imperfeito, mas para que o desejo do meu coração seja na totalidade do desejo que Deus sente por Ele. Que o desejo de entregar-me a Deus seja um desejo à altura da espera da entrega que Deus tem consigo. Deus tem um desejo e espera ardentemente a nossa entrega. E que o desejo de entregarmos-nos a Ele seja à altura desse desejo que Deus tem na espera por essa entrega. Por isso Jesus muitas vezes se esconde ou parece esconder-se para impelir de dentro o nosso coração a procurá-lo, para purificar o desejo e aumentar em nós o desejo por seu amor e ensinar-nos dessa forma a amá-lo de maneira mais intensa. E Santa Maria Madalena é a nossa grande amiga e companheira nesse caminho que hoje estamos tendo a chance de poder, não diria descobrir, mas aprofundar essa relação. Queria dividir ainda com vocês, completando a nossa meditação de hoje, as palavras de São Bernardo a respeito. São Bernardo escreveu um belíssimo sermão sobre o Cântico dos Cânticos, na verdade é uma coleção de sermões. E um deles vem então apresentado, que é o número 28, à luz da imagem evangélica de Santa Maria Madalena, recolhida no 20º capítulo do Evangelho de São João. E São Bernardo trabalha com um elemento da fé e vale a pena, já tocamos esse tema em uma outra ocasião, mas vale a pena retomá-lo aqui. Procuramos Jesus no mundo através dos nossos sentidos. Precisamos aprender a procurá-lo à luz da fé. Olha que fantástico! E São Bernardo vai nos ajudar a compreender isso, para que possamos, digamos assim, o sermão de São Bernardo completa aquilo que fala o Papa São Gregório Magno, nos orientando a aumentarmos o vigor da nossa fé. E é verdade, cada vez que Deus nos coloca à prova, não é para outra coisa senão aumentar o nosso amor por Ele, e isso significa aumentar também a fé e a esperança. Vamos lá, escreve São Bernardo. Só o sentido da audição pode alcançar a verdade. Essa palavra não é estranha para nós. Vocês lembram de São Tomás de Aquino? Anos depois de São Bernardo, hein? Então vamos lá. São Gregório Magno, estamos nos primeiros 400 anos de história. São Bernardo, estamos nos primeiros 1000 anos de história. São Tomás de Aquino, já estamos ali, depois do 1200. Então, é bem para frente São Tomás de Aquino em relação a São Bernardo e marca para a gente aquela famosa e célebre apresentação a respeito de que, da Santa Eucaristia, quando tocamos, sentimos pão. Quando saboreamos, sentimos pão. Quando olhamos, vemos pão. Quando cheiramos, cheiramos pão. Mas os nossos ouvidos não nos deixam enganar. Isso é meu corpo, isso é meu sangue. Fantástico, fantástico. Então também pelos sentidos somos capazes de alcançar o acontecimento e testemunhar o milagre da transubstanciação. Então vejam, São Tomás de Aquino mais tarde vai afirmar isso. E aqui nós estamos vendo alguns bons 100 anos atrás, São Bernardo já afirmando: só o sentido da audição pode alcançar a verdade. Amém. Porque só ele ouve a palavra, que é a verdade.
Cristo Jesus, Verbo eterno do Pai. Fantástico, né? Não me detenhas, não me toques, diz o Senhor a Santa Maria Madalena. Isto é, perde o hábito, Maria, de confiar nos teus sentidos enganosos e apoia-te nas minhas palavras. Acostuma-te à fé. Fantástico, né, meus irmãos? É verdade. Quantas vezes, se pegamos aqui a imagem de São Tomé, lembra quando no dia de São Tomé fizemos aquele comentário dizendo que muitas vezes as pessoas se comparam a São Tomé dizendo: eu sou que nem São Tomé, só acredito naquilo que posso ver e tocar. Né? Tão limitado isso. E Jesus está dizendo para Maria Madalena, e depois vai dizer a Tomé: bem-aventurados aqueles que não vendo acreditaram. E aqui já, no primeiro anúncio da ressurreição dele, já pelo que diz a Santa Maria Madalena, nos comunica essa mesma verdade. Perde o hábito de confiar nos teus sentidos enganosos, que são os outros 5. Apoia-te nas minhas palavras. E pela audição nós podemos recolher a palavra do Senhor. Apoia a tua vida na minha palavra. Acostuma-te a viver pela fé. Senhor, seja feita a vossa vontade. Rendamos graças a Deus porque ao longo desse tempo de meditação não estamos vivendo e aprendendo outra coisa senão a apoiar a nossa vida sobre a força, o poder da palavra de Deus. Essa palavra que é semeada, estamos no meio do 13º capítulo de São Mateus, né, na nossa sequência de meditação, e estamos como terra aprendendo a ser terra boa nas mãos do agricultor e a viver do germe dessa palavra. Vimos toda a meditação do 11º e 12º capítulo que fala sobre o acolhimento da palavra. O Senhor que nos ensina a viver segundo a vontade do Pai, segundo a palavra do Pai. Perde o hábito de confiar nos teus sentidos enganosos e apoia-te nas minhas palavras. Acostuma-te à fé. A fé não se pode enganar. Ela compreende as coisas invisíveis e não admite a indigência dos sentidos, o que significa dizer que vem em socorro. E é verdade. A fé, por meio da fé, compreendemos os mistérios invisíveis e não ficamos desprotegidos e desamparados nos nossos sentidos. Por meio da fé, o Senhor vem em nosso socorro e... Como assim, padre? Não fica... Quantas vezes a caridade que fazemos ela é abundante em gestos? E nós conseguimos ver na entrega de vida, nos dons oferecidos numa obra de caridade, nas palavras apresentadas, no abraço realizado, na ação pastoral de cuidado do próximo, que são visíveis e possíveis ao nosso sentido, que aquelas obras ali todas aconteceram pelo mérito de uma fé vigorosa e sob a regência de uma palavra que edificou a vida daqueles que estão oferecendo a caridade e celebrando-a em favor dos irmãos. Estão vendo? Então os sentidos não ficaram indigentes, mas por meio da fé foram enriquecidos, foram iluminados. A fé ultrapassa os limites da razão, os usos da natureza, os constrangimentos da experiência humana. Por que queres aprender com os olhos o que eles não podem conhecer, meus irmãos? Por que se esforça a tua mão por sondar o que nunca atingirá? É tão pouco o que eles dão a conhecer a respeito do Deus Altíssimo. É a fé que compete pronunciar-se a respeito sem diminuir a majestade de Deus. Aprende, então, a acreditar com mais certeza e a seguir com mais confiança o que o Senhor nos diz e nos pede. Não me detenhas, não me toques porque ainda não subi para o Pai. Como se Ele devesse ou pudesse deixar-se tocar quando subir. Sem dúvida que poderá ser tocado, mas pelo coração, não mais pelas mãos. Aqui ele faz uma imagem muito bonita. Jesus vai para junto do Pai e nós não o tocaremos mais pelas mãos como Tomé o tocou, mas o tocaremos agora através do coração, por meio da fé. Não mais pelas mãos, pelo desejo, não pelos olhos, pela fé.
não pelos sentidos. Por que procuras tocar-me? Não te lembras que eu era mortal, de que os olhos dos meus discípulos não suportariam a glória do meu corpo transfigurado, que ainda não morrera? Concedo-te a favor de te mostrar ainda uma vez a minha condição de servo, mas doravante a glória afastar-me-á de ti. Suspende, pois, o juízo, reserva à fé o esclarecimento de tão grande mistério. Para seres dignas de me tocar, tens de me contemplar sentada à direita de Deus Pai. Tem que me alcançar agora por meio da fé. Peçamos ao bom Deus que aumente a nossa fé e que pela intercessão de Santa Maria Madalena possamos perseverar sempre no amor que o Senhor move em nós e desse modo vivamos a nossa vocação para a maior honra e glória do nome de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Santa Maria Madalena, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.